Bem, vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos discutir o texto A Construção, como eu falei para vocês ontem. A construção da sociedade ocidental, disciplina, trabalho, tempo, o desenvolvimento da vida urbana, né? Então, eu quero que vocês deem uma especial atenção a cada uma das coisas que está sendo apresentada para vocês aqui, porque nós vamos fazer um paralelo com o texto que foi discutido na aula passada, no nosso encontro passado, tá bom? Então eu queria que vocês dessem um pouquinho de atenção ao que vai ser falado nos próximos tópicos. Bem, aqui eu coloquei para vocês a ideia que é a seguinte: vamos saber o que o autor do texto está querendo discutir com a gente, tá? Então, qual que é a proposta do autor? O autor do texto ele vai vir com uma proposta de pensar em como a vida nas cidades durante o período do Renascimento se desenvolveu, porque ele quer estabelecer uma ligação entre essas cidades do período do Renascimento como sendo cidades que estarão construindo as bases para a construção da vida urbana que desenvolverá o sistema industrial. Tá? Bem, então, como ele está tratando do Renascimento, que vocês se lembram que é um resgate da cultura greco-romana, assim, de uma forma bastante simplista, ele vai dizer que essas referências de cidade que estão sendo construídas, elas vão beber das fontes da antiguidade. Por isso, tão importante esse resgate da antiguidade para a compreensão deste processo. Dando continuidade a isso, ele vai tentar estabelecer um comparativo entre vida urbana e vida rural, até para a construção da disciplina daquilo que é urbano em detrimento do rural. E aí ele vai pensar, a partir do século XVIII, né, ele vai tentar entender como que a Revolução Industrial, à luz de todos esses processos que nós já estamos discutindo, ela será capaz de transformar a concepção de tempo, a estrutura social e consolida definitivamente uma transição do rural para o urbano, tá certo? Então, o autor ele chega trazendo essa proposta para a gente, tá? Então, vamos devagarzinho tentando entender se isso faz sentido ou não. Então ele vai falar e vai dizer assim pra gente, por que eu escolho o Renascimento, não é? Ele vai falar pra gente assim, o que o Renascimento ele tem de tão importante que acaba falando que ele é, sim, um elemento que mostra a transição. Então ele vai pegar e mostrar que o Renascimento ele é uma formação de cultura híbrida, né? Híbrida com o quê? Com os valores clássicos da antiguidade greco-romana, mais os valores judaico-cristãos, não é? Então, quando ele anuncia isso para nós, é porque ele já está dando o tom de que o pensamento renascentista ele vai tentar se estruturar combatendo aquilo que foi produzido ao longo do período medieval. Então, como ele constrói essa concepção de um período medieval bastante limitado na sua estrutura, ele vai pegar e dizer que a forma, a construção cultural, ela é pautada nesses valores. E o que é interessante considerar é que se eu estou valorizando o pensamento judaico-cristão e a cultura clássica, significa que eles não negam também a existência daquele Deus que serviu como base para a estruturação do pensamento medieval. Então é muito importante que nós possamos salientar também este elemento de destaque, tá? Muito bem. As alterações que são vivenciadas por essa população que vive este momento de transição, elas são sentidas principalmente na estrutura política, né? Então vamos lembrar que a estrutura política do Renascimento vai sofrer alterações, e sofre alterações por quê?
porque eles são obrigados agora a construir um novo referencial de mundo que eles mesmos estão vivendo. E também vem com uma nova forma de justificar essas alterações políticas, ou seja, eu vou ter que formar um novo pensamento filosófico que dê conta para nós de responder às dúvidas que nós temos. Então, eu crio uma base intelectual de pensamento que tente refutar o pensamento medieval e construa as bases filosóficas desse novo meio de se pensar. E este novo meio de se pensar, ele tem que dar conta de colocar em prática os princípios do capitalismo comercial, aquele que ele centra na produção do texto pautado nos valores da expansão marítima e que atenda à ascensão da burguesia. A ascensão de uma burguesia que promoveu o acúmulo primitivo de capital investido no processo da expansão marítima e que ao mesmo tempo está dando um trabalho para as bases religiosas. Por quê? Porque a igreja ela também dá sinais de crise. Inclusive o autor ele cita como um dos elementos de crise a reforma protestante. Tá certo? Então, dando continuidade, ele vai começar a diferenciar para a gente o seguinte: o que é a construção da história para o homem renascentista, né? E ele vai dar um destaque bastante interessante, porque ele vai nos dizer que, para esses caras, a construção da história ela é vista pela primeira vez como uma tentativa de resgate do passado. Então, sendo uma tentativa de resgate do passado, ele vai estabelecer uma comparação com aquilo que era produzido pelos romanos. E ele vai dizer que quando se pensava em história entre os romanos, de acordo com o texto, eles estavam pautando os seus valores única e exclusivamente na ideia de que falar em Roma é falar em construção de mitos. E aí, de certa forma, o autor ele vai subvalorizar essa produção usando expressões como nós não conseguimos dizer aquilo que é verdade ou não, ou ainda, nós não conseguimos nos apropriar desse arcabouço histórico que os romanos estão construindo, porque eles muitas vezes vão se debruçar sobre bases extremamente fugidias, que são aquelas baseadas numa ideia bastante ligada à mitologia, né? Então, diante disso, ele vai dizer que é a primeira vez que se busca a construção do passado através da formação de uma história nacional. E essa história nacional, ela vai ser formada de modo que tenha a capacidade de estabelecer vínculos com a presença burguesa no Estado. Então, eu preciso dar conta de criar um passado que estabeleça relações comuns, daí eles podem buscar, sim, seu referencial na antiguidade, como a gente vai ver um pouco mais para frente que ele coloca, mas ao mesmo tempo ele vai tentar introjetar nessa história nacional o individualismo como uma prática política, e ele começa a destacar que isso é sentido na própria construção de uma história do mundo renascentista. Então aquele vínculo na construção das histórias modernas, né, das monarquias modernas que buscam em suas histórias nacionais uma das bases de sua estruturação, vinculado com o território, o idioma comum, uma história compartilhada, um território contíguo, um exército nacional, tudo isso junto com a construção de um passado vinculado a um Estado que está se construindo e as bases individuais da sua estruturação. Então, ele vai olhar aí para a construção do passado dos Estados nacionais e ele busca um certo vínculo com a antiguidade clássica, até de uma forma meio forçada, porque na realidade ele critica um pouco a questão dos mitos, mas ele vai dizer que essa história que ela é formada, ela vai recorrer
a antiguidade clássica como um meio de desestruturar aquela aproximação em relação ao passado medieval. Portanto, ele vai chamar esse processo de racionalização da construção da narrativa histórica. E uma racionalização que ela vai dar conta, segundo o autor, de separar aquilo que é mito, ou seja, aquela base exclusiva aqui do que é romano, para uma história que ela é baseada na intenção de se construir uma verdade do passado nacional, tá certo? Bem, e aí ele vai dar continuidade dizendo o seguinte: então, se eu estou falando de uma sociedade que se estrutura em uma base de transição, que dê o fundamento para a construção de um mundo industrial, ele vai pegar e falar o seguinte, que existe uma diminuição muito grande, significativa, da interferência da religião em todos os processos de construção social. Mas veja, ele não vai dizer que a religião desaparece. Ela é extremamente importante na estrutura dos estados, porque, assim como eu falei anteriormente no slide passado, eu estou tendo o idioma nacional, um exército nacional, eu tenho tudo isso. Mas eu tenho também uma religião nacional, né, que ela é defendida pela própria monarquia, que está estruturando essa forma de se referenciar ao sagrado, né? Então, quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu estabeleço esse tipo de relação com o sagrado, eu não jogo fora a religião. Mas o autor aponta que nessa nova forma de estruturar a sociedade, a religião ela acaba sendo vista como um elemento que vai perdendo a sua centralidade. Então isso é muito importante que nós percebamos aí na medida em que o texto vai se desenvolvendo, não é? Então, como é que eles dão conta de acondicionar as bases religiosas frente a essa novidade? Então é muito interessante porque o autor mostra que eles vão buscar dentro da própria estrutura religiosa um elemento que seja capaz de dar conta ao protagonismo do homem. E este elemento é o livre-arbítrio. Então eles vão dizer o seguinte, olha, o homem ele tem livre-arbítrio. Então se ele tem livre-arbítrio, ele tem a condição, ele tem a possibilidade de decidir sobre aquilo que ele acha mais viável para a vida dele, não é? Entrando em pecado ou não. Só que o próprio conceito de livre-arbítrio está baseado em valores religiosos. Então, veja, é como se nessa transição desse mundo renascentista para o industrial, eles se apropriassem desses valores e promovessem uma transição, porque o livre-arbítrio ele reforça também as condições individuais que sustentam o Estado burguês, tá? Bem, então eles vão começar a ressignificar a própria construção da moralidade cristã, dizendo que se eu tenho livre-arbítrio, eu também amplio um leque maior de possibilidades frente a como eu me relaciono com os valores morais. Então a moralidade ela passa a ser um pouco mais elástica, não que ela deixe de existir, muito menos ela deixe de se pautar nos valores da cristandade. Continua fazendo isso. Só que, por sua vez, agora ela vai dar um novo tom, ela vai estabelecer uma nova característica, uma nova forma de atuação, né? Então, nesse sentido, eles começam a, aos poucos, dar maior peso à produção de conhecimento em prejuízo da moralidade judaico-cristã. E por que eles fazem isso? Porque eles começam a enxergar que quanto mais peso eu dou à produção de conhecimento, maior é a condição de desenvolver o sistema capitalista comercial, que gera as bases para o desenvolvimento do capitalismo industrial, certo? Bem, frente a isso, ele vai começar a discutir para a gente o seguinte, já que ele fala um pouco dessas alterações,
ele começa a falar de quais tipos de ideias políticas começam a ser discutidas para sustentar esse novo Estado burguês. Vocês conhecem, em ciência política, as bases, não é, de todos aqueles teóricos que sustentam os estados absolutistas, daquelas bases de transição, né? Fizeram já as leituras de Maquiavel, a leitura de Hobbes, esse pessoal todo que acaba mostrando para a gente algumas fórmulas de estrutura do Estado, né? E aqui o autor ele vai recorrer a esse tipo de produção de ciência política, mas para poder discutir um pouquinho aquilo que é pensamento medieval, mas ele vai estabelecer uma coisa muito interessante, porque ele faz com que o Estado, agora, ele vá perdendo os seus contornos de sagrado. Ou seja, ele vai começar a desconstruir a ideia de um governante sendo representação de uma divindade na Terra, para pensar na necessidade da constitucionalização do Estado. E uma constitucionalização que ela tenha a capacidade de ampliar a participação dessa nova elite burguesa que está ascendendo em todas as funções que são inerentes ao Estado, não é? Então, esse processo de constitucionalização, com a participação da burguesia e uma sensível redução do caráter sagrado, né, daquela coisa mais religiosa por parte do Estado, tem como grandes princípios fundadores, ou seja, elementos garantidores deste processo, primeiro, a propriedade privada, porque vocês sabem muito bem que a gente está falando da ascensão burguesa e dos ditames dos valores liberais, aqueles que querem garantir a vida, a liberdade e a propriedade privada, né? O estabelecimento de um conjunto de elementos que proporcionem igualdade jurídica, ou seja, que coloque aos pares a possibilidade de igualdade. Então, eu estabeleço uma condição de um Estado de direito para que as pessoas, especificamente a burguesia, não esteja submetida aos deleites da nobreza cortesã, certo? Eles, como estão inseridos agora no Estado, eles vão buscar sua representação política, que pode se dar num extremo, numa representação político-partidária, aí, avançando alguns séculos, mas que mostra uma vontade de saber onde que os recursos serão investidos, de dizer como serão elaboradas as políticas públicas que tendem a destinar os recursos que são arrecadados por eles mesmos, né? Dessa forma, eles vão pegar e preconizar na construção desse conjunto de valores nada mais, nada menos do que a garantia da liberdade individual, que nada mais é do que a possibilidade de não sofrer quaisquer interferências de outros atores sociais que supostamente representavam em tempos anteriores uma estrutura de poder maior do que aquela que eles agora desfrutavam. Esta burguesia que está se formando enquanto Estado. Bem, e aí ele vai dar uma continuidade e ele vai tentar aproximar de uma forma bastante interessante como que a identidade nacional que está sendo construída aí por essa burguesia liberal, como é que ela tem que refutar aquilo que era produzido ao longo do período medieval, resgatando os valores da antiguidade clássica, mesmo que distantes. E aí é bem interessante porque nessa construção de uma identidade nacional, eles vão fazer uma obra minuciosa no sentido de separar campo e cidade, não é? E eles vão fazer isso através da construção de obras literárias. Obras essas escritas aí por uma camada intermediária da sociedade que vai construir uma narrativa de um passado extremamente bucólico, ligado ao tempo da natureza, e mostrando que eles viviam uma economia, eles viviam uma sociedade que se organizava de uma forma quase que natural,
como se fosse um corpo que obedecia à sua lógica na medida em que ia se construindo, como se fosse uma base econômica e de estrutura social orgânica e que obedecia às regras colocadas pelo próprio sistema natural. Então, quando eles narram uma sociedade de economia natural, quando eles narram um passado bucólico com uma velocidade extremamente reduzida, eles estão descolando aquela antiga sociedade dos valores que são capitalistas. Então seria mais ou menos como se essa construção de uma identidade nacional ela viesse com a função de mostrar que aquele tempo do campo bucólico, ele é muito interessante, mas ele nada mais é do que a construção do que nós fomos e não do que nós somos agora. Nós estamos inaugurando agora um novo tempo. E esse novo tempo que está sendo inaugurado, ele é baseado nos valores da cidade, nos valores de uma temporalidade que não é mais aquela do campo, mas que o campo tem o seu charme, o campo tem a sua beleza, ele tem as suas características que nos dão saudade, mas nos dão saudade como algo que remete a um passado coletivo, não como uma coisa que eu pretendo que permaneça. Portanto, se reconhece que esses valores existiram, se reconhece que esses valores eles são muito importantes para a construção do que nós somos, mas que na atual conjuntura, no atual desenvolvimento do sistema econômico, esses valores não respondem a mais nada. Portanto, é como se o sistema econômico estivesse caminhando em uma direção e o campo fosse uma força estática, com a sua beleza, com tudo aquilo que é apresentado pela literatura, mas que não condiz mais com as necessidades. E então, o autor ele vai construir a cidade. Então, quando eu falo construir a cidade, é construir a concepção da cidade como sendo o locus privilegiado do desenvolvimento da vida liberal burguesa, né? Então, a cidade, assim como dizia lá o provérbio alemão, o ar da cidade torna o homem livre, ele vai se apropriar desse valor e ele vai dizer que a cidade é o espaço da liberdade. E é o espaço da liberdade não porque eu posso transitar livremente, mas porque eu posso trabalhar livremente. É como se eu não estivesse mais atrelado às amarras daquele trabalho camponês extremamente pautado em valores retrógrados, como aquele construído na identidade nacional. Portanto, a cidade ela é o território de liberdade para o desenvolvimento das atividades comerciais, das trocas, das dinâmicas econômicas, de toda a criação de um complexo novo no sistema capitalista, que nunca poderia ser desenvolvido no campo, mas teria na cidade o seu espaço fundamental de desenvolvimento. E eles fazem muita questão de mostrar que essa sociedade ela é completamente diferente da anterior, porque ela não é uma sociedade estática nem na sua construção. Porque, de acordo com o autor, a possibilidade de você ascender socialmente, ou seja, que você, indivíduo, possa ascender socialmente, mostra que essa cidade ela é o espaço dinâmico. E sendo espaço dinâmico, te possibilita a criação de novos meios, de novas possibilidades de sobrevivência. Então, eles começam a pensar em abandonar gradativamente um pensamento mais religioso e uma concepção científica que buscava a origem das coisas, do homem e de tudo, para agora pensar na ciência como aplicabilidade na vida cotidiana. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar, então eu vou produzir conhecimento, eu vou produzir ciência, pensando como é que eu transformo a vida na cidade em uma vida melhor. E mais, como é que eu aplico o desenvolvimento da ciência para o desenvolvimento do sistema capitalista. E aí o autor vai chegando nos seus finalmente
e ele diz assim, que a Revolução Industrial ela é um fenômeno urbano. E ele vai dizer que é um fenômeno urbano porque é na cidade que os negócios passam a ser expandidos. Porque quando eu aplico o desenvolvimento técnico às cidades, eu estou fazendo o quê? Eu estou simplesmente otimizando a produção. Então, com essa aplicação de novas técnicas do processo, ou melhor, no processo produtivo, eu tenho um aumento da quantidade daquilo que é produzido e eu tenho uma diminuição do tempo gasto na produção, o que faz com que eu tenha um desenvolvimento em quantidade muito maior da produção do que em todo e qualquer espaço que não dispõe dessa aplicabilidade técnica que foi empreendida no espaço da cidade. Portanto, quando eu chego com essas novidades, o autor vai dizer, os autores, que eu agora preciso fazer com que as pessoas elas sejam doutrinadas a este processo, o que ele vai chamar de domesticação dos indivíduos. E essa domesticação, lembrando lá das leituras de Foucault, elas exercem um controle sobre o corpo dos indivíduos. Vai exercer uma disciplina no cotidiano e no uso das atividades. Por quê? Porque agora eu estabeleço divisão de tarefas. Agora eu estou medindo a produção a partir do tempo. Então eu estou transitando de uma sociedade que media as suas relações a partir do tempo da natureza para agora pensar nas relações medidas com o tempo do relógio. E aí ele chega ao final do texto e diz assim, então, quais são as principais mudanças geradas do ponto de vista produtivo, não é? Então, aquilo que a Revolução Industrial promove de alteração graças ao espaço urbano. Então, ele vai dizer para nós, olha, o ritmo do relógio ele foi, sem dúvida alguma, um elemento fundamental para a criação dessa disciplina e para a domesticação da população urbana. E essa domesticação, lembrando, ela consiste na introjeção dos valores do mundo capitalista e industrial a uma população que ainda não vivenciava essa experiência. Então, ele vai dizer que quando eles aplicam esse tipo de domesticação às pessoas, essa aplicação não fica circunscrita às fábricas ou à produção fabril. Ele vai dizer que quando eu crio essa nova métrica, essa nova forma de se medir o tempo e de colocar isso como um valor social, isso vai estar presente em outros elementos da sociedade. Isso vai estar, por exemplo, na fábrica, mas isso vai estar na escola, isso vai estar no dia a dia, isso vai estar onde você vai comer, isso vai estar na forma com que você organiza o seu dia. Então, uma das operações mais bem-sucedidas no que diz respeito à introjeção desses valores liberal-burgueses referentes à Revolução Industrial está onde? Está na produção industrial, tá certo? Bem, então nós estabelecemos esta lógica, esta interação desta forma entre campo e cidade. Então ele fala que essa é a grande integração que acontece e que ele também direciona como sendo uma relação de dependência. Das transformações sociais que são promovidas, ele vai dizer que eu tenho um aumento da produtividade, eu tenho a diminuição dos preços e eu tenho um estímulo ao consumo. E eu não vou ficar me referindo muito a isso, mas vocês se lembram que quando eu falo de estímulo ao consumo, eu estou falando da geração de dependência de consumo de bens industriais. Como nós falamos ontem sobre o texto do Thompson,
Lembrem que o texto do Thompson ele nos sugere uma relação entre progresso da vida material e consumo de bens industriais, e que não necessariamente isso significa um progresso, de fato. E aí ele vai pegar e mostrar que eu tenho uma substituição definitiva da contagem do tempo pelo desenrolar das atividades, ou seja, esperando acabar o tempo passar, por uma contagem valorada pelo relógio, pelo tempo. Bem, e aí eu chego a este final dessa nossa conversa sobre o texto e eu vou abrir aqui num fórum no final dessa nossa apresentação e eu peço que vocês coloquem neste fórum, eu vou encabeçar a discussão, que vocês postem no fórum, de modo que eu possa, inclusive, controlar a presença de vocês, quais tipos de relação nós conseguimos estabelecer entre este artigo que nós discutimos agora e o capítulo Exploração, que foi discutido na aula passada. Eu deixo para que vocês façam isso, leiam o texto, releiam o texto, vejam essas apresentações até amanhã, na quinta-feira. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham sido bem-sucedidos nessa apresentação e muito obrigado.